Então, caros alunos, nós estamos iniciando aí a aula de anatomia interna dos molares superiores, juntamente com a abertura desses dentes, né? Então, nós temos aí que os molares superiores, na maioria das vezes, na maior prevalência das vezes, nós temos, tanto para o primeiro quanto para o segundo, 3 raízes. E aí nós temos 2 raízes vestibulares, uma para mesial, que é a mesovestibular, uma para distal, que é a distovestibular, e uma palatina. Então, em termos de raízes, tanto para o primeiro quanto para o segundo, nós temos aí a presença de 3 raízes. Em questão de condutos, nós temos para o primeiro molar, na grande prevalência, 70%, 4 condutos, né? E com 3 condutos, 30%. No segundo molar, ficou tanto para 3 quanto para 4, 50%. Então, uma distribuição mais igualitária. Como que é essa distribuição? Então, nós temos aí, na figura ao lado aí, à esquerda, mostrando que nós temos 2 canais na raiz mesovestibular, um canal na disto e um canal na palatina. Então, normalmente é essa distribuição que a gente tem, 2 canais na mesovestibular, um na disto, um na palatina. Então, a variabilidade anatômica desse dente é muito grande, tanto desse dente quanto em outros dentes. Mas eu quero salientar aqui, tanto para a raiz mesovestibular do molar superior quanto a mesial dos molares inferiores, a presença muito marcante de istmos. Então, os istmos são importantíssimos, porque a presença deles implica numa maior dificuldade que a gente tem da limpeza desse sistema de canais radiculares. A presença aí também de canais mais atrésicos, principalmente os canais da raiz mesovestibular. Então, são canais atrésicos, e a presença de curvaturas determina uma grande dificuldade para esses canais. Fora isso, eu tenho a forma do canal, que na raiz mesovestibular os canais também são de forma achatada. Então, somado, o canal com forma achatada, atrésico e a presença de curvatura, torna esse elemento dental um grande potencial para que a gente possa ter um insucesso. Então, se a gente não atentar para esses detalhes, a gente vai caminhar para um fracasso no tratamento. Então, durante muito tempo, esses condutos receberam particularmente uma denominação de mesovestibular e mesopalatina na raiz mesovestibular. Se acontecesse da raiz distovestibular ter 2 condutos, um seria o distovestibular, o outro distopalatino. Se acontecer da raiz palatina ter 2 condutos, ou 2 raízes palatinas, uma seria mesial, a outra distal. Então, mesio-palatino, o canal da raiz mesio-palatina, disto-palatina, o canal da raiz disto-palatina. Isso levou e leva até hoje uma certa confusão, né? Quando eu falo canal mesio-palatino do molar superior, eu estou me referindo a qual mesio-palatino? O da raiz mesovestibular ou um possível canal mesial na palatina? Ou uma possível raiz com canal mesio-palatino? Quando eu falo em disto-palatino, eu estou falando do canal disto-palatino da raiz palatina ou da raiz disto-vestibular. Então, isso aí gerou uma certa confusão. Por quê? Porque eu posso ter 2 raízes palatinas, ou posso ter uma raiz palatina com 2 canais palatinos. Então, essa é uma figura que está lá no livro do Lopes e Siqueira, na parte do capítulo de anatomia, que mostra aí a presença de alguns molares superiores com 2 raízes palatinas. Então, a nomenclatura hoje mais aceita é essa, que determina que nas raízes vestibulares, quando eu tenho a presença de 2 canais, o que está mais na vestibular recebe o número 1, o que está mais para a palatina recebe o número 2. Então, na raiz mesovestibular, o que está mais para vestibular, mesovestibular 1, o que está mais para a palatina, mesovestibular 2. A mesma coisa acontece com a raiz disto-vestibular. Quando dá presença de 2 canais, o que está mais para vestibular é disto-vestibular 1 e o que está mais para a palatina, disto-vestibular 2. O que acontece agora com a
presença de duas raízes palatinas, ficou mais fácil de identificar, porque aí eu tenho o canal médio palatino e o disto palatino. Bom, essa é a nomenclatura mais atual. Como eu falei para vocês, nós temos aí no mesmo dente algumas formas que são importantes. Eu posso ter a forma de um círculo ou uma forma ligeiramente ovalada ou mais circular para o canal palatino. Então essa figura mostra aí, a figura do lado direito, o primeiro canal do lado direito, mostra essa forma, muito compatível com a forma do canal palatino. E dos canais desse dente, do molar superior, ele é o mais amplo. E eu tenho aqui a forma elíptica, que é muito parecida com a forma do canal disto vestibular. Então a segunda forma da direita para a esquerda é o canal disto vestibular. E essa forma muito achatada, aí, quase que em forma de 8, a forma dos canais da mesovestibular. Quando eles estão separados, o mesovestibular 1 e o 2 estão separados, eles tendem a assumir uma forma um pouco mais circular. Então, no primeiro molar, você pode observar aí que o canal palatino, ele é um canal mais amplo, mais circular. O disto vestibular é um canal um pouco mais achatado, ovalado, mas que não é um canal muito atrésico, é um canal de atresia mediana. Agora, os canais mesovestibular 1, mesovestibular 2, principalmente o mesovestibular 2, ele tem uma atresia muito severa. Então, somado a isso, são canais com forma achatada, com dificuldade muito grande da gente conduzir o instrumento até essas paredes, principalmente vestibular e palatina dos condutos, fazendo com que haja uma ação efetiva dessa lima. A nossa lima não foi feita para ampliar canais de forma achatada, e sim de forma circular. Então nós temos que tentar fazer uma limpeza mais limpo, deixar esse canal tocando o máximo de paredes possível, para que a gente tenha uma limpeza próxima da ideal. Isso somado à ação irrigante e à agitação dessa substância química, que nós vamos ver em temas mais para frente, em momentos mais oportunos. No segundo molar, a gente pode ver uma estrutura muito semelhante à do primeiro, porém com canais um pouco mais amplos. Então, um pouquinho mais amplos os canais, principalmente palatino, o disto vestibular, o mesovestibular 1 e 2 continuam tendo a mesma forma, mas com atresia um pouquinho menor, mas continuam sendo canais muito atrésicos. Então nós temos aí a presença da localização dos canais reticulares. Notem bem que quando você abre esse dente, faz a abertura, você desce dos outros dentes também, todos os dentes da arcada. Nós temos aí no fundo, no assoalho, uma parte muito escura da câmara pulpar. Então o assoalho contrasta com as paredes axiais de dentina, porque as paredes axiais de dentina estão com aquele amarelo mais claro. E aí a gente pode ver que parece que tem um caminho que guia para os canais reticulares. Esse é o rosto canale. Então o rosto canale, você tem o caminho para os canais. E você pode observar que este canal mesovestibular 2, ele não se encontra muito na conjunção da parede axial com o assoalho. Então, diferente do canal palatino, do disto vestibular, do mesovestibular 1, o canal mesovestibular 2, ele fica mais na parede axial. Inclusive, ele tem o apelido de toca de rato. Tá? Então, esse canal, ele não deve ser procurado com a sonda REM ou com a lima, no encontro, na junção da parede axial com o assoalho, sim na parede axial. Então, se você vai procurar o canal mesovestibular 2, você vai colocar sua sonda REM na parede axial, próximo ao assoalho. Nós temos aqui o canal palatino, como a gente já mostrou para vocês. Ele é um canal mais amplo, tá?
e mais circular. O disto vestibular não é um canal tão atrésico, mas é um canal, uma atresia mediana. E o canal mesovestibular 1 já é um canal mais atrésico e com aquela forma mais achatada. Então tá aí o canal mesovestibular 1. Então você pode nessa figura aí observar a presença desses 4 canais e a abertura endodôntica. Então, nesses casos do molar superior, tanto o primeiro quanto o segundo, eu tenho ali a presença de 2 canais com posição mais fixa e 2 canais com posição mais variável. Então, o mesovestibular 1 é um canal fixo, o canal palatino também. Onde provavelmente ele se encontra? Na aresta transversal da cúspide mesovestibular, a aresta transversal da cúspide mesiopalatina. Então, esses 2 canais, eles fatalmente, se você seguir a aresta transversal desses dois canais da estrutura da oclusal, você vai encontrar tanto o mésio 1 quanto o palatino. O canal mesovestibular 2 é o canal mais variável em posição desse dente. Então, ele pode se apresentar ao longo do mesovestibular 1 até próximo do palatino. Então, essa posição é tão variável que ele pode ocupar todo esse caminho, essa trajetória aí, entre o mésio 1 e o palatino. O disto vestibular, ele pode estar mais abaixo ou na mesma altura. Então, depende de alguns fatores que nós vamos mostrar mais adiante a posição desse canal. Então, salientando que a posição do canal mesovestibular 2, que antigamente era chamado de mesiopalatino, né, ele pode estar em qualquer posição dessas aí, ó, tanto próximo do mésio 1 quanto próximo do palatino. E ele tem o nome de toca de rato, justamente porque a entrada dele é mais próxima da parede axial e não no encontro da parede axial com o assoalho. Notem aí o rostrum canale, que determina um direcionamento para onde estão os canais. E aí está o GR entrando na toquinha do canal mesovestibular 2. Bom, algumas linhas são importantes na raiz e na coroa do dente, para que a gente tenha uma abertura um pouco mais matemática, um pouco mais fácil de execução. Então nós temos aí, ó, uma linha da raiz disto vestibular fazendo uma convergência paramesial. O que diz essa linha, essa convergência dessa raiz? Ela diz o seguinte, que eu não preciso passar a ponte de esmalte para encontrar o canal disto vestibular. Simplesmente na remoção do teto, se eu mantiver a minha 3082 com essa inclinação, eu consigo remover o teto e possivelmente vou encontrar o canal disto vestibular. Essa linha da raiz mesovestibular, ela não faz inclinação para lado nenhum, ou seja, nem para mesial e nem para distal. Ela vai em linha reta. Significa o quê? Que os canais estão em linha reta. Em linha reta com o quê? Ou com a ponta de cúspide e inclusive com a aresta transversal da cúspide mesovestibular. Então aí a convergência da raiz disto vestibular para mesial, e na abertura eu preciso preservar essa ponte. Na mesovestibular eu tenho aí uma forma retilínea da posição dos canais. E no canal palatino, na raiz palatina, ela faz uma inclinação para vestibular. Então essa inclinação para vestibular é muito importante, porque quando eu estiver removendo o teto da parede palatina, né, para o lado palatino, da cúspide mesopalatina, eu tenho que dar a mesma inclinação para a minha 3082. Então a 3082 vai ter essa inclinação com relação ao desgaste da remoção do teto. Então estão aí as linhas na figura esquerda. Eu tenho uma inclinação do canal palatino e dos canais mesovestibular, da raiz mesovestibular. Aqui eu tenho na figura da direita
a inclinação da disto e a inclinação da mesovestibular. Clinicamente, eu tenho que imaginar esse desgaste, eu tenho que entender que eu tenho que já ter isso em mente no meu painel mental, como que eu vou trabalhar com essas inclinações. Radiograficamente, eu posso ver aí nessa radiografia, como que desenhando a distância do teto ao assoalho e a convergência da raiz disto-vestibular, do canal disto-vestibular para mesial. Aqui eu tenho um elemento dental, em que eu observando ele de mesial para distal, eu tenho uma inclinação da lima no canal palatino, que ela está sendo projetada para vestibular. Quando eu vejo o dente de vestibular para palatino, eu tenho lá a inclinação da raiz disto-vestibular e do canal disto-vestibular para mesial. E aí, como eu falei para vocês, os canais mesiais, eles são mais difíceis. Tanto na forma, olha, esse canal tem uma dupla curvatura, ou curvatura em S. Então, essa lima vai sofrer muita tensão no canal para manter essa forma de dupla curvatura. Clinicamente, aqui eu estou observando o molar superior, que fatalmente eu economizei ali na remoção de estrutura dental para que eu pudesse fazer uma abertura suficientemente invasiva para localização dos canais, modelagem e limpeza. A mesma coisa aconteceu com esses molares aí. Então a gente pode observar que mesmo economizando na estrutura, foi possível localizar 4 condutos, perfeita instrumentação e a conclusão do caso.